Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Rede Família Esportes, edição desta sexta-feira, 2 de agosto de 2013. Hoje, sexta-feira, vamos aí repercutir os principais clubes que vão fazer parte de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje tem rodada da Série B e no final de semana mais uma rodada também da Série A do Campeonato Brasileiro. Você de todo o Brasil que está acompanhando o Rede Família Esportes pode participar de duas formas aqui no nosso programa. esporte@redefamilia.com.br ou através do nosso Facebook, facebook.com/Rede Família Esportes. São as duas opções para você de todo o Brasil mandar o seu e-mail, mandar o seu comentário e dar uma cutucada também no Nando Lopes. Aproveite e dê uma cutucada no Nando Lopes, você que está no Facebook. Dê aquela cutucada no Nando Lopes, eu tenho certeza que ele vai gostar. Por falar em Nando Lopes, boa noite, Nandão. Beleza, boa noite, Guina, um abraço a você, um abraço a todos da Rede Família. Primeiro, uma nota de repúdio. O jornalismo esportivo está de luto, na minha opinião. A demissão de Mauro Betting foi realmente, realmente um caso para se pensar. Um cronista esportivo de tão peso intelectual e de inteligência ser demitido como da forma que foi, e às vezes as emissoras não tem nenhum respeito com o profissional e privilegiam às vezes aqueles que não sabem nem falar o português corretamente. Então essa vai o meu destaque inicial, essa nota de repúdio pela demissão do brilhante Mauro Betting do Grupo Bandeirantes. Mas não fica sem emprego, mas nem 5 minutos, pode ter certeza que... Tomara. Como é um profissional de grande respeito, né, de grande competência, eu não tenho dúvidas que na segunda-feira nós estaremos noticiando a ida do grande querido amigo para outra emissora, mesmo que não seja ele televisão, mas seja na área da comunicação, pode ter certeza que outra emissora vai abrigar um profissional de tão respeito como ele. Vai fazer o quê, né? Você mesmo disse, né? Há situações em que as pessoas que detêm o poder muitas vezes não sabem valorizar o profissional que tem. Só vai valorizar depois que perde, infelizmente. E esse final de semana, Andão? Olha, final de semana com muitos jogos pelo Campeonato Brasileiro, algumas equipes surpreendendo, que nós falamos aqui. A sua máquina de moer de novo. De novo moeu. Aí dessa vez moeu. Moeu. Não, viu? Série B, o Palmeiras está um passo gigantesco à frente dos outros. Agora, no Campeonato Brasileiro, algumas surpresas ainda persistem. Bahia, Coritiba, ainda estão lá. É que nem a vaca em cima do poste. Você não sabe como ela chegou, mas que uma hora ela vai cair, ela vai. Então, alguém colocou a vaca lá. Colocou a vaca lá, estão indo muito bem. Tipo o Sr. Alex, por exemplo, está detonando no Campeonato Brasileiro, mas que uma hora não vai aguentar até o final. Não é possível que Coritiba e Bahia vão se aguentar no topo até o final do Campeonato Brasileiro. É verdade. A gente começa o Rede Família Esportes, edição dessa sexta-feira, falando mais uma vez do Atlético Mineiro. Aliás, já tá virando várzea já isso aí, né? Vou demitir, vou falar em demissão, já que demitimos, eu vou demitir o nosso produtor, porque falar mais uma vez, né? É nada, estamos brincando, mais do que justa essa homenagem ao Atlético Mineiro. Mais de 20 mil apaixonados pelo Atlético Mineiro foram à Praça 7, em Belo Horizonte, na noite de ontem, acompanhar o desfile dos campeões da Libertadores 2013. Apesar da festa e do coro de fica da torcida do Galo, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, é um clube que poderá levar o Bernard. Muito dinheiro, né? E o Ronaldinho também pode estar indo também embora do Galo. Vamos ver essa festa e esse coro de fica. Em cima de caminhões do Corpo de Bombeiros, os jogadores e a delegação do Atlético percorreram as principais ruas de Belo Horizonte. A tão cobiçada taça estava lá. A capital mineira parou para ver o desfile do Galo. Tinha gente em cima de viadutos, em passarelas, sacrifícios para ficar bem perto dos ídolos. No centro, uma multidão aguardava a chegada dos jogadores ao som do hino do time. A taça foi apresentada à massa, que não parava de vibrar. É amor demais, só o Galo para explicar isso. Com a camisa do Atlético, Tuca Fernandes balançou mais de 30 mil pessoas. E o microfone não foi só do cantor baiano, não. A minha maior alegria é poder, junto com meus companheiros, ter dado esse presente. Então,
Não vou esquecer vocês nunca mais. Mas o time que consagrou o Atlético pode ser desmembrado. Ronaldinho Gaúcho estaria sendo sondado pelo Futebol Turco. Já Bernard teria recebido uma proposta de um time ucraniano. O meia, inclusive, estaria de malas prontas para conhecer o provável novo time. Notícia que desagradou a maioria dos torcedores. Vou fazer um apelo pro Bernard. Fica bambino, a massa te ama. Ronaldinho vai ficar para disputar o Mundial e ele é nosso, é do Galão. O futuro do time ainda é indefinido. Por enquanto, a torcida só tem uma certeza. Pretende repetir tudo isso em dezembro. Nossa festa é ser campeonato mundial em cima do Bayern Munique. Galo campeão mundial é nós! Euforia demais, muitas vezes é complicado. Igual de um redondo, hein? Então, igual de um redondinho, né? Mineiro, Queijo, pô, igual de queijo, ó. é verdade. Agora, justo, né? O torcedor ainda continua em êxtase profunda, em euforia. Mas agora, chega, né? Chega. Já, aliás, os jogadores precisam dar aquela reviravolta no Campeonato Brasileiro. Se começar a perder do jeito que tá perdendo, a Libertadores da América vai ficar só na lembrança depois da Série B, né? O Corinthians ganhou a Libertadores também e tava mal, né? O ano passado. Tava mal do brasileiro, conseguiu Mas se chegou recuperar, lá né? Fez os 40 pontos necessários, 42, deu aquela relaxada, porque o Mundial... Viu, fica festejando muito, não. Hoje vocês ganharam faz tempo, hein? Esse desfile aí já era pra ter acontecido depois do jogo, ou no máximo no outro dia. E você de boné cor-de-rosa aí, você gosta do redondo. A torcida te ama por um marmanjo, essa conversa aí tá meio esquisita, viu? Meio esquisito. Quando o Ronaldinho falou assim, não vou esquecer mais de vocês, é o princípio do fim. Já se diz que já está indo embora. Né? Ele e Bernardo já estão fiz o que eu tinha que fazer. Com as malas prontas. É uma perda significativa. Perde 40% do time do Atlético Mineiro com a saída do Bernardo e do Ronaldinho Gaúcho. O Bernardo é um pouquinho mais. Nossa Senhora. Joga muito. Joga muito esse menino. O Shakhtar deve estar, né, levando o garoto. Não sei, vamos ver. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. 2 jogos completaram a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, do inspirado Seedorf, bateu o Vitória e reassumiu a ponta da tabela. No outro jogo, o Vasco cedeu empate ao Goiás no Serra Dourada. Veja os gols. Na partida disputada no Maracanã, o Botafogo derrotou o Vitória por 2-0. Seedorf deu passes para os gols de Vitinho e Elias. No Serra Dourada, Pedro Quem fez o gol do Vasco. O Goiás empatou aos 42 do segundo tempo na cobrança de pênalti de Walter. Goiás 1, Vasco também 1. Vovô Seedorf vem sendo garçom. Não consegue, né, fisicamente acompanhar e fazer aqueles gols que normalmente faria. Ele joga muito. Se tivesse uma condição clínica, né, física para isso, mas demonstrou que se adaptou muito bem, né, nessa limitação física. Não. Aí o Botafogo está na liderança, tranquilo, faz um jogo legal contra o Vitória, e aí a mulher do Oswaldo Oliveira vai na internet, nessas redes sociais e detona com todo mundo. Xinga a diretoria. Mas você acha que ela está errada? Mas pra quê? Evite certas coisas. Evite certas... Uma senhora de respeito. Evite certas coisas. Mas você acha que ela não foi mandada? Se não foi um pedido do marido para dar uma cutucada, ele não ia fazer isso. Pode ser. Entendeu? Pode ele ser. não iria fazer isso. Ela estava sabendo de muitas informações. Nos dois ali sempre tem aquele que é dar para virada. Um é mais calminho, outro é para virada. De repente ele falou assim, se você quiser, dá uma cutucadinha para mim na internet para ver se dá uma melhorada. Então, uma cutucadinha. Ela como é né? Ela já botou no ventilador, ela nem cutucou, ela botou no ventilador. Impressionante. Né? A dona Jennifer. Belo nome. Não é Lopes, mas é Jennifer. Não é Lopes, mas é Jennifer. Mas não fica legal. E o Wagner Moura ontem, o Capitão Nascimento, pediram para ele sair, né? O que fazem? Pediram para ele sair. Ele chegou lá. Agora é outro nível, né? É padrão FIFA agora. Não sente no lugar errado que os caras tiraram ele. Pediram carinhosamente, saia daqui. E ele foi na boa, o pessoal também chegou com muita educação. Ele é torcedor do Vitória, ele é baiano, Wagner Moura, torcedor do Vitória, mas estava sentado num local que não poderia e gentilmente acabou se retirando. E esse Goiás chega a algum lugar ou também é fogo de palha? Fogo de palha. Goiás é fogo de palha. Também, né, não jogou com ninguém ontem.
Mas o senhor continua falando que Vasco da Gama é ninguém? É ninguém. É ninguém? É ninguém. Mas está à frente de grandes clubes do futebol brasileiro. Por hoje. enquanto. Ah, por enquanto. Por enquanto. Vai brigar para não cair. O Vasco briga para não cair. Esse é o Nando Lopes que eu conheço. O Vasco briga para não cair, gente. Vocês estão esperando que o Vasco vai chegar aonde? O Botafogo tá surpreendendo. Tá bem, tá legal, tá com o Sidorf, como diz. Botafogo, o Coritiba e o Bahia são as grandes surpresas do campeonato até agora. Só que teve um ano que o Criciúma liderou o campeonato quase no primeiro turno inteiro e depois brigou para não cair. Calma, calma. Calma que tem muita coisa. São 38 rodadas, É muito, né? Estamos na 11ª rodada, é muita coisa ainda. Quem tem elenco chega, quem não tem... Fica pelo caminho. Fica pelo caminho. Infelizmente. Após os 2 jogos de ontem, veja como é que ficou a classificação para saber onde está o seu clube. O Botafogo é líder ao lado do Coritiba com 20 pontos ganhos, em terceiro Bahia com 19, em quarto Cruzeiro e Internacional com 18 pontos ganhos. Na sexta colocação, Vitória com 15, ao lado do Grêmio também com 15. Na 8ª colocação, Vasco assumindo essa 8ª colocação com 14. Na 9ª colocação, Corinthians também com 14. Na 10ª colocação, Atlético Paranaense e Goiás com 13. Fluminense aparece na 12ª colocação lá do Santos com 12 pontos ganhos. Criciúma na 14ª colocação com 11. Ponte Preta e Atlético Mineiro dividem a 15ª posição com 10 pontos ganhos. E na zona do rebaixamento, Flamengo também com 10. São Paulo com 9. Portuguesa 8. Náutico com 7 pontos ganhos. Lembrando que o São Paulo fez jogos a mais, é por isso que se encontra aí com jogos a mais, né? Tem uma rodada ainda com jogos a mais, e dependendo da combinação de resultados nesse final de semana, o São Paulo poderá amargar a lanterna da competição, dependendo da vitória do Náutico, né? E uma vitória também da Portuguesa, para que isso ocorra. Tem muita gente secando esses 2 clubes aí para que o São Paulo não volte dessa excursão. Aliás, São Paulo, hein? 14º jogo sem vitória. Tomar um gol no meio das pernas ontem. O Denis, aí tem gente que fala, o Denis é melhor que o Rogério, quando assumir vai ser o melhor. O meu amigo, irmão, adoro ele, convivo com ele há muitos anos, Paulo Moraes, diz o seguinte. Um abraço, Paulão. Diz o seguinte, é melhor que falem pra você por que você parou, do que falem pra você por que você não para. Rogério, se liga, né? Foi bem contra o Bayern de Munique e tudo. O Bayern começo de temporada, lógico, é bom sempre ressaltar isso. Mas já não dá mais para ficar pensando em Rogério como um titular de um clube tão grande igual o São Paulo. Vai parar no fim do ano, antecipa um pouco aí. Quem falou que vai parar no final do ano? Ele disse que mas no fim do campeonato ele... Mas pode esquecer disso. Ainda mais se o São Paulo... Tá com 40 anos. Ainda mais se o São Paulo se classificar conseguir se classificar para Libertadores. O quê? O quê? Se conseguir se classificar para Libertadores. O senhor tá louco. Eu tô louco? O senhor tá louco. Porque o senhor acha também que vai brigar para não cair. Que isso? São Paulo? Acho que não cai, mas vai ficar ali. 14º, 12º a 16º. São Paulo fica de 12º a 16º. O senhor muda de nome se isso acontecer? Vamos pensar, mas viu, não espere muita coisa de São Paulo, não. Contratações, vai contratar quem agora? No mercado internacional já fechou. O que é isso? Rogério. Peru? Rogério C. Passou por aí. Não espere muita coisa do São Paulo. Sai fora aí, Não espere muita coisa do Não é a Fazenda essa aqui. Não é a Fazenda, né? Essa aqui não é Fazenda, não. E é Fazenda, não é Fazenda. Desculpa aí. Não conheço Fazenda. Desculpa aí, o senhor está corrigindo eu? Sim. Está certo. Tá certo. Mas o São Paulo não espera muita coisa, não. E o Flamengo... É isso que eu ia perguntar sempre... para o Flamengo. O que está acontecendo com o Flamengo? O Flamengo sempre no final vão dar um jeitinho. Flamengo sempre no final vão dar um jeitinho. Qual seria esse jeitinho? Para não cair? Para campeão não dá para pensar também. Com o time limitado, com o elenco limitado. Mas o presidente passou um apuro, né? Passou um apuro, hein? Nossa Senhora. O presidente já disse que iam fazer um time com os pés no chão. Então ele já deixou bem claro que não é para lutar pelo título, está tentando acertar as dívidas do Flamengo, acertar a situação financeira do Flamengo. E não espere muita coisa. Cair também não acho, porque o Flamengo sempre dá uma mãozinha ali no final, aquela coisa toda, escapa na penúltima, na última rodada, por aí. E a 11ª rodada chega com tudo no Rede Família Esporte. O São Paulo, que volta da Europa, já adiantou o jogo dessa rodada.
quando perdeu por 2-1 em casa para o Bahia. E o Santos, que jogou em Barcelona, fará outra data, o confronto contra o Náutico. Vamos ver os confrontos dessa rodada agora no Plasma. Cruzeiro e Coritiba jogam amanhã, né, nesse único jogo, às 18h30 no Mineirão. Esse é o único jogo do sábado. O restante da rodada vai acontecer todos eles no domingo. Flamengo e Atlético Mineiro jogam às 16 do Mané Garrincha. Grêmio Internacional também às 16 na Arena do Grêmio. Ponte Preta e Fluminense às 16 no Moisés Lucarelli. Inclusive nós da Rede Família estaremos lá em Campinas acompanhando esse grande jogo. Criciúma e Corinthians jogam às 16 no Heriberto Rios. Atlético Paranaense e Goiás no Dorival de Britas 4. Às 18h30 no domingo, encerrando a 11ª rodada, Vasco e Botafogo jogam no Maracanã, Vitória e Portuguesa também às 18h30 no Barradão, encerrando então esta 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para você, algum jogo chama atenção, a não ser o Cruzeiro Vasco e Botafogo? Não, o Cruzeiro, né, também. Cruzeiro, Goiás, o Cruzeiro e Coritiba deve ser um bom jogo, pela colocação. Os dois já estão lá em cima, vão brigar pela liderança. Flamengo, né? E Atlético, Flamengo, você não viu? Atlético não tá nem aí com o campeonato mais, né? Não tá nem aí, o campeonato é a chance. A Grêmio Internacional pode jogar bolinha de gude, que é problema, né? Grêmio Internacional, Grenal, Ponte Fluminense. Fluminense vê se recuperou aí com a chegada do Profechô. O jogo em Campinas é complicado, é difícil. Criciúma e Corinthians também não vai ser pedreira para o Corinthians. Em Criciúma nunca é fácil jogar lá no campo. Estádio lota, lá impressionante. O estádio lota, uma pressão danada. O Corinthians quer se manter aí e voltar a brigar pelo título. Atlético Paranaense e Goiás, um jogo que dá para o Atlético aí, que se recuperou bem nas últimas rodadas. Vasco e Botafogo é clássico, né? Um jogo difícil para o Vasco, acho que dá Botafogo. E Vitória e Portuguesa, depois desse... A saga da Portuguesa. É um jogo difícil atrás do outro, impressionante. É a chance do São Paulinos torcerem para o Vitória, né? O Vitória em casa é um time muito forte. E o Guto quase começou com vitória, né? Faltou pouco, né? Faltou pouco. E o São Paulo tem que torcer, até porque nem começou a rodada e já perdeu. O técnico Oswaldo Alvarez deve levar a campo a seguinte escalação para receber o Corinthians. Vamos colocar então a classificação do Criciúma na tela. O Oswaldo que vai no 4-4-2 com Elton Leite, Sulielton, Matheus Ferraz, Fábio Ferreira e Marlon. Inclusive o Fábio Ferreira era aquele ex-jogador do Corinthians. Amaral, Elton, Leandro Brasília e Ivo, Cassiano e o Wellington Paulista. O mais conhecido aí é o Fábio Ferreira e o Wellington Paulista. O restante aí é um pouco desconhecido do pessoal de São Paulo. Né? O Sulielton, que no cartório onde ele foi registrado foi conhecidíssimo. Não sabia se era Sueli ou se era Elton. O melhor do mesclou os dois, ficou Sulielton. O melhor desse time está no banco de reservas. Oswaldo Alvarez. Baita treinador. Sensacional. O cara trabalha muito bem, cara muito gente boa e sabe montar time, tanto é que não é um time conhecidíssimo, mas dá trabalho. Já no Corinthians, o Tite mantém a mesma escalação da vitória diante do Grêmio na última quarta-feira. O Timão vai a campo no famoso 4-2-3-1 com Cássio, Edenilson, Gil, Paulo André e Igor, Ralf e Guilherme, Romarinho, Danilo e Emerson Sheik e apenas o Guerreiro na frente. É o que tem, né? É o que tem. Não é o que tem, né? Tem jogadores. Eu já falei para você que eu, se fosse treinador do Corinthians, já tinha feito uma modificação há muito tempo. Exatamente. Aos 23 minutos do segundo tempo, vocês podem cravar aí, entra o Pato. Só? Aos 23 do segundo tempo, ele altera, já tira alguém. Aí ele coloca também, quem tem mais no banco aí... O Renato Augusto. O Renato Augusto. O senhor esqueceu do principal jogador. Já deveria merecer a chance. Mas e por isso mesmo que eu falo para você, eu sacaria Romarinho e Guerreiro, já não estão jogando há muito tempo, Renato Augusto aqui pela direita e o Pato jogando na verdadeira posição dele, exatamente, que é a centroavante mesmo, e o Sheik vindo pelas beiradas pelo lado esquerdo e o Renato Augusto pela direita. Quem entrou e está dando conta do recado é o Guilherme, está jogando muito bem. Então, todo mundo imaginou que o Paulinho pudesse não ter um substituto à altura. Mas na época que o Corinthians teve a insistência da contratação do Guilherme, a gente já imaginava. Se o Corinthians conseguisse trazer o Guilherme, ia ser um excepcional jogador, como vem sendo fundamental.
tomou ali a vaga do Paulinho, sem problema nenhum. Lógico que não tem a agudeza. Você gostou dessa, hein? Não tem a agudez do Paulinho, né? Não é um jogador tão agudo igual o Paulinho. Marca aí no seu agenda, por favor. Mas é um jogador que chega bastante, chuta bem de fora da área, marca muito bem, funciona muitas vezes como meia. É um jogador com bom passe. Então o Guilherme vem assumindo a função do Paulinho e não está deixando muito... O Igor também não gostei dele no último jogo, não. Mas é garoto ainda, né? O Tite não quer queimar, tá pedindo pro menino ficar um pouco, não sai muito, o Edenilson já é a válvula de escape pelo setor direito. Eu critiquei o Edenilson outro dia, né? Falei que não gostava gostava muito mais. Não volta mais, né? No último jogo aí... O Alessandro não volta mais. O homem jogou muito, hein? Jogou muito. Mas ele já vinha mostrando, um jogador muito versátil, o Edenilson, né? Joga tanto como volante, como lateral, se adaptou na lateral direita muito bem. Eu acho que o pessoal da Série B, que conquistou a Série B, já tá dando boné, né? O Alessandro, o Chicão, que acho que não deve continuar. Então, há um revezamento natural, né, das coisas e entrou bem, o Edenilson melhorou bastante. É verdade. Mano Menezes escalará o Flamengo, que enfrenta o Galo Mineiro, num 4-5-1, da seguinte forma: Felipe, Léo Moura, Wallace, Gonzalez e João Paulo, Cáceres e Luiz Antônio, os 2 volantes, Elias, Gabriel e Paulinho, e o Marcelo Moreno apenas no ataque, formando esse quinteto no meio de campo. Dá para o Flamengo pensar em alguma situação um pouco diferente, jogando contra o campeão da Libertadores? Não, até porque o Atlético não deve ir com o seu time... Não, agora já vai. Já vai, mas o pessoal não embalou ainda, né? O Atlético não embalou ainda, embora possa contar aí com o time nessa rodada. E o Mano tem que começar a acertar o Flamengo, né? O Paulinho tá jogando numa posição totalmente diferente que ele jogava no 15. Lá ele era centroavante mesmo, né? Centroavante de área. De área. Ali que ele fazia os gols, fazia suas graças ali. Tá jogando numa posição diferenciada, mas é o que o Mano tem que tentar a recuperação agora, a zona de rebaixamento, a pressão no Flamengo sabe como que é. É muito complicado o time na zona de rebaixamento, já aconteceu. A torcida já está pegando no pé e aí trabalhar com pressão não dá, né? Ontem eu até comentava sobre isso, dessa atual situação do Flamengo. Não vai ser fácil para o rubro-negro não, né? Sem dinheiro, né? Sem caixa, que é a principal situação hoje do Flamengo, com dívidas altíssimas para pagar, um elenco não tão grande assim, né? Tem 11 jogadores, mas não tem banco de reserva para assumir. Numa competição tão longa, tão complicada que você precisa de um banco de reservas à altura. Não sei não, Flamengo, hein? Dá para se pensar numa coisa não tão boa assim pro Flamengo nesse ano. Como o Flamengo, com uma marca que tem na mão, não consegue gerar recurso. Impressionante. Não do jeito que gostaria, gostaria, como o Corinthians fez. Vamos equiparar o Corinthians com o Flamengo. O Corinthians, em termos de marketing, meu Deus do céu, o Corinthians arrecada muito dinheiro. E o Flamengo tem isso na mão, porque tem praticamente o Norte e o Nordeste inteiro. O pessoal primeiro torce para o time do Rio, depois a maioria flamenguista, depois para os times locais. Então eles têm uma marca muito forte na mão e não conseguem trabalhar com isso, né? É verdade. Ronaldinho e Bernard podem estar fazendo a despedida pelo Galo. Assim, o Atlético Mineiro deve aproveitar a presença, principalmente no futebol de Bernard, para tentar amenizar a má campanha que faz até agora no Brasileirão. Vamos ver a possível escalação do Galo, do técnico Cuca no 4-3-3, com Vitor, Marcos Rocha, Hever, Leonardo Silva e Júnior César, Pierre, Josué e Ronaldinho, Diego Tardelli, Jô e Luan. Do meio campo para frente é um timaço. Não, é um timaço, está começando a colocar os jogadores aí que ganharam a Libertadores, vai demorar um pouquinho para engrenar ainda no Campeonato Brasileiro, você tira o chip aí, as comemorações, esses caras devem ter comemorado, tem as comemorações que a gente vê, e tem as comemorações que a gente não... Só o fígado deles pode dizer para nós, né? Que é a comemoração que a gente não vê. Então agora que estão voltando aos poucos, e vai ser aquele negócio. Eles vão chegar nos 40, 42 pontos, e depois logo eles têm que se voltar para a final do Mundial, que vai acontecer em Marrocos esse ano. Então é um time que vai aí alternar bons e maus resultados, não vai ser o mesmo time da Libertadores, o foco é totalmente outro, não vão brigar para ser campeão brasileiro, já estão na Libertadores, então alguns jogos vão atuar da mesma forma, outros não, eles desligam um pouco, né? O relaxamento é natural depois que você consegue uma conquista dessa. Qual é o tamanho da perda do Atlético Mineiro, a saída de Bernard e o Ronaldinho? Meio time. Tudo quase isso? Meio time. Bernardo, quase meio time. É isso. Dependência do Bernardo, mas ele joga muito, joga demais. Mas então acaba se enfraquecendo o time para o final de ano em Marrocos. Demais. A não ser que façam um acordo, né?
Pode fazer um acordo para ele jogar, alguma coisa desse tipo. Não tem acordo. Mas, então, a Vai ter um momento que ele assina com outro clube, não tem como voltar. A perda é muito grande. E lembrando que agora você tem que passar pela semifinal, né? E foi fácil para o Corinthians passar pelo time? Lá foi 1-0 magro, né? Magro, complicado. Um jogo difícil. Passou umas situações. Um jogo do Guerreiro. Exatamente. Um gol do Guerreiro. O resultado do Grenal dá muita moral a quem vence para a sequência da competição. Renato Portaluppi deve manter o Grêmio da seguinte forma: Dida, Pará, Bressan, Werley e Alex Telles, Adriano e Riveiros, Elano, Guilherme Biteco, Kleber e Barcos. É um bom time do Grêmio, né? Fez um bom jogo contra o Corinthians, acabou perdendo o Zé Roberto, uma contusão muscular, logo no começo da partida. Isso fez falta ao Grêmio, o Grêmio estava muito bem naquele momento com o Zé, e vai ter que entrar agora o Guilherme Biteco, que já havia entrado no jogo diante do Corinthians. Eles tiveram um erro crucial contra o Corinthians, né? Querer jogar de igual para igual com o Corinthians no Pacaembu. Aí foi o erro do Grêmio. Jogar aberto. Enquanto não. Marcou o Corinthians, o Corinthians tinha dificuldades para criar. Aliás, todo time que vai até o Pacaembu e marca o Corinthians, não tem medo de jogar marcando o Corinthians, dificulta para o time da capital paulista. A partir do momento que você quer jogar contra o Corinthians de peito aberto e sem medo de ser feliz, vai tomar mesmo. Vai tomar, e foi o que aconteceu, foi esse o erro do Grêmio, mas não deixa de ter um bom time também. Agora, diante do Internacional, não sei não. Qual é o tamanho da falta que faz o Zé Roberto para essa equipe? Muito, o cara joga muito também. E a idade avançada, hein? 38. Então, fisicamente também começa a vir as lesões, agora começa, né? Começa as lesões, mas uma falta muito grande. Vai fazer o Zé Roberto, cara de articulação, faz gols. O cara joga demais, né? Joga demais. É verdade. Soube se conservar, né? É um cara que durante a carreira não você tem nunca noite, viu o Zé Roberto. Você vê a noitada, não tem noitada. Você não vê o Zé Roberto envolvido com nada de noitada. É treinamento para casa, da casa para treinamento e pronto. Aí. Família e... Exatamente. Por isso o cara se preserva. No Inter, Dunga escala o quarteto de qualidade na frente. D'Alessandro, Jorge Henrique, Diego Forlan e Leandro Damião. A possível escalação do Inter você acompanha agora no 4-4-2 com Muriel, Ednei, Índio, Juan e Kleber, Williams e Josimar, os dois volantes, D'Alessandro, Jorge Henrique, Diego Forlan e Leandro Damião. Também a mesma coisa que eu falo, do meio campo para frente, realmente um time de impor respeito. Esse é time para chegar entre os quatro. É isso porque não estreou o Alex ainda, né? Não estreou o Escoco Escoco ainda. Esse é time para chegar entre os quatro. Aonde caberia Escoco aqui nesse time? Olhando para essa escalação do Internacional, você colocaria o Escoco na onde? Eu vou sacanear o Jorge Henrique. Você tiraria o Jorge Henrique? Colocaria ele um pouco mais à frente. Então, mas o Escoco, aí você vai descaracterizar o meio. Né? O Escoco já é um jogador para jogar mais... vindo na com a bola mais à frente. Seria no lugar do Leandro Damião. Leandro Damião, Diego Forlan e Escoco ali na frente é sacanagem também. Eu acho que ele vai entrar com Diego Forlan e Escoco. O Leandro Damião vai aguardar um pouquinho. Se bem que o Leandro Damião também tinha negociações. Então, eu acho que está aguardando também alguma situação como essa. E o Alex? Não pode tirar o D'Alessandro para pôr Alex, né? Vai sobrar para quem também? O Jorge Henrique. Então, o meio campo do... Aliás, Jorge Henrique não era para você sair do Corinthians, né? O mas não teve jeito, não foi... não teve jeito. Cabeçudo. Aliás, o meio-campo do Internacional deve ser Williams e Jorge Josimar, D'Alessandro e Alex, Diego Forlan e Escoco. Aí segura. Deus, que time para chegar, né? Que time, hein? É time para chegar. Do meio-campo para frente, porque do meio-campo para trás também com o Juan, com o Índio. É meio... Muriel, goleiro razoável. Né? Kleber, lateral esquerdo, também já está passando também da fase. O Ednei, que é um pouco mais jovem. Do meio do campo para frente. O problema maior está aqui, Índio e Juan, né? Acho que aqui a grande falha do Inter hoje são jogadores, não são velozes, né? Nem o Índio nem o Juan. O Juan já tá, são zagueiros são zagueiros lentos. Então, se tem uma dificuldade para enfrentar times que têm um ataque veloz, é mais complicado. Resolveram o problema lá, né? No Rio Grande do Sul? Porque eles não queriam vender o ingresso para a torcida do Inter, né? Não, 1.500 ingressos. Mas a conversa lá é que não teria torcedor do Inter, é um absurdo, né? É 1.500 ingressos. Espetáculo, você não poder ver o seu time. Então já resolveram, 1.500 ingressos e não quebra em nada aí, né? É verdade. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após os nossos comerciais, voltaremos com o programa desta sexta-feira.